Olá, meu nome é Charles. Bem-vindo à Escritura Misteriosa, onde as histórias esquecidas das Escrituras ganham vida novamente. Hoje, uma visão que mudou tudo. Ano 592 a.C., um profeta exilado na Babilônia recebe uma visão que mudaria para sempre sua compreensão de justiça divina. Jerusalém estava prestes a ser julgada, mas antes da destruição, haveria uma marca. Para entender essa visão, precisamos voltar alguns capítulos. Ezequiel, um sacerdote levado cativo para a Babilônia, estava entre os exilados às margens do rio Quebar. Enquanto seu povo sofria longe de casa, ele recebeu visões perturbadoras. Deus o transportou, em espírito, até Jerusalém, e o que ele viu ali era abominável. Dentro do próprio templo, o lugar mais sagrado de Israel, anciãos queimavam incenso para ídolos, mulheres choravam por Tamuz, um deus pagão, homens adoravam o sol, de costas, para o santuário de Deus. A corrupção era total, a idolatria descarada e a paciência divina havia chegado ao fim. Então Ezequiel ouviu uma voz que clamava em alta voz. 6 homens vieram do lado da porta superior, que dá para o norte. 6 anjos executores, cada um com sua arma de destruição. Mas havia um 7º, um homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura, não uma arma, mas um tinteiro. Os 7 entraram e pararam ao lado do altar de bronze, e então Deus deu a ordem: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e ponha uma marca na testa dos homens que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Uma marca, um sinal, na testa daqueles que ainda se importavam, não os perfeitos, não os poderosos, mas aqueles que suspiravam, que gemiam, que tinham o coração partido pela maldade ao seu redor. Enquanto o homem de linho saía para cumprir sua missão, Ezequiel ouviu a ordem dada aos 6 executores: passem pela cidade após ele e firam. Não olhem com piedade, nem tenham compaixão. Matem velhos, jovens, moças, crianças e mulheres, mas não toquem em ninguém que tenha a marca. E comecem pelo meu santuário. Ezequiel testemunhou algo chocante. O julgamento começou pelos anciãos, os líderes religiosos que estavam diante do templo, aqueles que deveriam ser guardiões da santidade, foram os primeiros a cair. Séculos depois, o apóstolo Pedro escreveria: pois é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Mas e a marca? Essa marca misteriosa na testa dos preservados? No hebraico original, a palavra usada é Tav, a última letra do alfabeto hebraico. Na escrita antiga, o Tav tinha forma de cruz, um sinal de aliança, de proteção divina. Essa marca reaparece nas Escrituras. No livro de Apocalipse, capítulo 7, um anjo marca a testa de 144 mil servos de Deus, antes das pragas finais. Mesmo em meio ao julgamento, Deus preserva aqueles que são seus. A visão de Ezequiel não era apenas sobre o passado, era um padrão, um princípio que atravessa toda a história da redenção. Deus sempre preserva um remanescente. Sempre há aqueles que, mesmo em meio à apostasia geral, permanecem fiéis. Mas perceba, os marcados não eram aqueles que simplesmente não participavam dos pecados. Eram aqueles que suspiravam,
e gemiam por causa deles. Eram pessoas com corações partidos, pessoas que não se conformavam, que se angustiavam com a maldade ao redor. A história de Jerusalém se cumpriu. Em 586 a.C., Babilônia destruiu a cidade e o templo. A profecia se tornou realidade, mas a mensagem permanece. Quando o julgamento vier, haverá uma marca. 7 mensageiros, 6 com armas de destruição, 1 com tinteiro. A pergunta que Ezequiel nos deixa não é apenas histórica, é pessoal. Se o mensageiro de branco passasse por sua cidade hoje, você receberia a marca? Você está entre aqueles que suspiram ou entre aqueles que simplesmente não se importam? É a história da marca da morte, uma das visões mais intensas e menos conhecidas de Ezequiel. Se essa história te impactou, deixa seu like e se inscreve no canal. Toda semana trazemos histórias bíblicas que você nunca ouviu dessa forma.